Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para vocês. Pessoal, todo mundo tá falando do meu cenário, que tá legal e tal, só que esse cenário aqui, ele é temporário. Eu tô gravando aqui enquanto eu tô viajando, eu tô aqui em São Paulo passeando, e inclusive eu tô mostrando tudo sobre essa viagem lá no meu Instagram. Se você não me segue, você tá perdendo, então vai lá, é @THEBrunoVilas e me segue, acompanhe toda essa viagem que tá super legal. Pessoal, outro recadinho que eu queria dar para vocês antes de começar o vídeo. No domingo, a gente vai ter uma live no meu canal secundário às 5 horas da tarde, tá? Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, então você entra lá, já se inscreve no canal e ativa o lembrete da live. Muita gente pede para eu falar um pouco mais sobre minha vida e fazer uns conteúdos um pouco menos tristes do que os casos criminais. Então por isso eu resolvi criar um outro canal e nesse canal a gente vai ter um conteúdo um pouco diferente. Então vai lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agora sem mais delongas, vamos pro caso de hoje. Na fria manhã do dia 2 de fevereiro de 2016, em Fort Washington, no estado de Maryland, nos Estados Unidos, uma professora chamada Nashante Davis, de 26 anos de idade, estava colocando sua filhinha de apenas 2 anos de idade na cadeirinha para crianças no banco de trás do carro. O horário era 7 horas da manhã, e essa cena parecia bastante comum, se não fosse o fato de que de repente o estrondo de diversos tiros de arma de fogo quebraram o silêncio que reinava naquela rua. Alguns minutos depois, a prima de Neshante, que estava dentro de casa, olhou pela janela e avistou o corpo de Neshante atirado no chão ao lado do veículo. Rapidamente, a polícia foi acionada e a notícia ganhou repercussão nacional, além de deixar a comunidade local bastante comovida. Neshante foi alvejada nas costas e sua bebê, de apenas 2 anos de idade, foi atingida por 2 disparos, ambos em seu rosto. A comunidade ficou bastante abalada devido à violência do caso e também porque a jovem mãe era muito conhecida na região. Ela se formou na Bowie State University e trabalhou vários anos como assistente de professor na Bradbury Heights Elementary School, antes de ela mesma assumir o cargo de professora efetiva. Ela era muito querida entre familiares e amigos. Os pais dos alunos também se manifestaram em apoio à professora, garantindo que ela era uma pessoa calma, prestativa e alegre. Aquele ataque horrível tinha deixado todos naquela região com um sentimento amargo de revolta. Os policiais então começaram a investigar o duplo homicídio acontecido naquela manhã. Eles ouviram depoimentos de vizinhos, familiares e amigos. Também checaram as câmeras de segurança da casa e das ruas próximas à residência, além de analisarem o resultado do exame de balística. Todo o material disponível apontava na direção de 2 possíveis suspeitos. O primeiro suspeito foi descartado pelas autoridades porque ele tinha um álibi bastante forte. O segundo homem era um rapaz de 25 anos de idade chamado Darrell Boswell Johnson. Os investigadores analisaram o perfil e todo o histórico de Darrell antes de convocá-lo para depor. Ficou bastante esclarecido que ele era o pai biológico da criança e ex-namorado de Neshante. Os investigadores começaram a se perguntar quais os motivos seriam fortes o bastante para levar um homem a fazer um ato tão horrendo como aquele. Os policiais ficaram se questionando por que um pai atacaria sua ex e também sua filha tão pequenina daquela maneira. Bom, pessoal, assim que começaram a investigar a vida dele, algumas possíveis respostas começaram a surgir. Darren pouco contribuía com a criação da menina. Ele já tinha outra namorada e não abria a carteira para ajudar a mãe de sua filha, nem para comprar alimentos básicos como leite, por exemplo. Esse descaso com a filha do casal levou Neshante a entrar na justiça solicitando a pensão alimentícia. A juíza do caso demorou pouquíssimo tempo para analisar a documentação apresentada e determinou que fosse descontado da folha de pagamento de Darren o valor de $600 americanos todos os meses. Darren havia enviado uma mensagem para Neshante se queixando de que o valor era muito elevado. Ela respondeu apenas que aquele era o valor determinado pela justiça, e quem chegou a esse número foram as autoridades do judiciário e não ela.
Eu não sei dizer exatamente, pessoal, qual a porcentagem a ser descontada da folha de pagamento, mas o que nós podemos afirmar é que essas porcentagens estão na lei e os juízes julgam de acordo com o que está expresso em lei. Ninguém inventa nada. O fato é que Darwin foi convocado a depor e assim que chegou, ele começou a contar uma história totalmente sem sentido. Inicialmente, Darwin disse aos investigadores que acordou por volta das 7 horas naquele dia e que estava no apartamento de seus pais na Avenida Pensilvânia. Ele disse que assim que ficou pronto, ele foi para o trabalho. Ele disse ainda que começou a trabalhar em uma loja de vidros automotivos por volta das 8h15 da manhã. Os investigadores então começaram a pressioná-lo e perguntaram inclusive se ele tinha alguma pessoa nesse trabalho que pudesse confirmar sua história. Ele ficou ainda mais atrapalhado quando os investigadores disseram que tinham várias gravações de câmeras de vigilância do complexo onde ele mora que mostravam seu Ford cinza saindo às 5h55 da manhã, horário que ele disse estar dormindo, e voltado somente às 7h35 da manhã. Os policiais disseram que Darwin não era um bom mentiroso, e após algumas horas de interrogatório, ele confessou a atrocidade que cometeu naquela manhã fria e silenciosa. Darwin dirigiu até a casa de Nechant e a esperou do lado de fora da casa. Assim que a viu saindo com sua bebê, ele foi até ela e descontroladamente começou a gritar com ela, dizendo que não estava mais conseguindo pagar aquele valor e que $600, que era descontado de sua folha de pagamento mensal, era muito dinheiro e lhe fazia falta. Aquele valor era muito alto e eles precisavam negociar. Inclusive, pessoal, como eu disse agora há pouco, ele tinha uma nova namorada e precisava comprar as coisas para ela para surpreendê-la, não é mesmo? A Nechant disse poucas palavras em sua defesa, alegando que aquele valor foi estipulado pela justiça e que ele tinha condições sim de contribuir. Ela ia dizendo e aconchegando a criança na cadeirinha do banco de trás do veículo. Ela estava de costas para ele quando dizia calmamente para ele se lembrar dos meses que ele não contribuiu com nada e ela teve que sustentar a filha dos dois sozinha. Foi nesse momento que ele sacou a arma e executou os disparos. Ele atingiu a mulher nas costas e em seguida alvejou a criança no rosto. Darwin fez o trajeto daquele dia com os investigadores e após algumas horas de resistência, acabou cedendo e desenhou um mapa onde ele alegou que a polícia encontraria a arma do crime. Ele disse que embrulhou o objeto em uma sacola do Walmart e jogou em um terreno próximo ao seu local de trabalho. Vale ressaltar, pessoal, que a arma não foi encontrada. Os investigadores conseguiram uma ordem judicial para verificar todos os eletrônicos de Darwin, incluindo seu laptop e celulares. A polícia descobriu que pouco tempo depois que a juíza decretou o pagamento compulsório da pensão alimentícia, Darwin fez diversas pesquisas na internet com títulos relacionados com a decisão. Ele procurou por como interromper a pensão alimentícia, como o tribunal sabe que a pensão alimentícia não está sendo paga, e também houve uma pesquisa em janeiro de 2016, quase um mês antes do ataque, com o título O que acontece se eu estiver atrasado com a minha pensão alimentícia? Ele foi então formalmente acusado pelo cruel assassinato de Nechant Davis e sua filha Chloe. O julgamento começou em abril de 2018 e durou mais de uma semana. A promotora do caso, Angela Alls Brooks, abriu a sessão perguntando ao júri qual era o valor necessário para permitir que uma criança de 2 anos tivesse direito à vida. $200? $300? $600? Ou seria um número mágico? A acusação estava sem a arma do crime e sem evidências de DNA que ligassem Darwin à cena do crime. Os promotores estavam confiantes que a justiça fosse feita com base na confissão do acusado, que estava gravada em vídeo, além de registros de celular, vídeos de câmeras de vigilância e cartas que ele escreveu para seus entes queridos antes de ir para a prisão. Ele escreveu para sua mãe pedindo desculpas por tê-la decepcionado e também escreveu para sua ex-namorada. Chegou ao conhecimento público que ele também tinha outros 2 filhos com outra mulher. Durante o julgamento, o advogado de defesa chamado Anthony Jones afirmou que a confissão de seu cliente foi forçada. Ele disse também que Nechant e Darwin
estavam se comunicando e tinham um bom relacionamento. Ele alegou que não houve o menor indício de desentendimentos entre as duas partes. O advogado afirmou ainda que eles brincavam e falavam muito sobre o futuro da menina. A acusação entrou com bastante autoridade e afirmou que o tiroteio a queima-roupa foi tão violento que arrancou Chloe da cadeirinha. O promotor público Joseph Rudy mostrou aos jurados o macacão rosa ensanguentado de Chloe. Ele disse que a menina era uma conta que seu pai não queria pagar. Ele disse ainda que Darren fugiu do local, deixando sua filha ferida no carro, sem qualquer amparo ou socorro. A defesa exibiu 2 horas de vídeo da entrevista de seu cliente com a polícia, mostrando que ele tentou negar seu envolvimento. O advogado disse que a polícia manteve Darren por mais de 24 horas, encurralou em uma pequena sala e o pressionou psicologicamente. O advogado terminou sua fala dizendo que os policiais prenderam seu cliente na sala e não o deixaram se levantar até que ele dissesse o que os investigadores queriam que ele dissesse. Após um julgamento de quase 9 dias, o júri, que era composto por 16 jurados, deliberou por cerca de 2 horas e considerou Darren Boswell Johnson culpado de todas as acusações contra ele deferidas, tanto de assassinato em primeiro grau quanto de acusação de porte de arma. Ele enfrentaria uma sentença máxima de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Desde o ano de 2018, quando condenado, os advogados dele tentam diversos recursos em instâncias superiores a fim de reduzir a pena. Todos os recursos foram negados e ele segue preso. Bom, pessoal, os recursos foram negados até a data da gravação desse vídeo, né? Mas se sair alguma atualização eu conto pra vocês, porque assim como aconteceu no caso do Eric Smith, né? Ele foi recorrendo até que conseguiu liberdade condicional. E se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele também num link fixado para você assistir assim que acabar esse caso. Bom, pessoal, ainda sobre o cenário, vocês gostaram tanto desse que eu quero saber se vocês estão felizes com o cenário convencional do canal, né? Que tem os quadrinhos atrás e tudo mais. Se vocês quiserem que altere alguma coisa, deixa para mim nos comentários, que quando eu voltar de viagem eu mudo o cenário para vocês. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like que ajuda muito o canal a continuar crescendo. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.